Graças a Deus, mais uma semana o Senhor nos concede. Louvado seja o Senhor, porque até aqui Ele tem nos conduzido, nos ajudado. O estudo da palavra do Senhor é importante em nossa vida. Lermos a Bíblia todos os dias, meditarmos na palavra do Senhor, orar a Deus, manter a íntima comunhão com o Senhor, perseverar nos caminhos do Senhor Deus, estudar a sua palavra. Temos essa oportunidade, graças a Deus, vamos aproveitar cada momento de estudo, de ensino, que o Espírito Santo ilumine nossa mente, nosso coração, para compreendermos a sua palavra, compreendermos o motivo que é Jesus Cristo em nossa vida. Continuando sobre Salomão, ele teve um momento feliz, momento do seu reino próspero, abençoado, de paz. Salomão, ele um testemunho às nações, mas temos a queda e o sofrimento também de Salomão. A Bíblia relata, e nosso foco hoje, o estudo é os pecados de Salomão. A história da humanidade, de cada ser humano, seria um desastre total, completo, se não fosse a misericórdia e a fidelidade do Senhor Deus, o Eterno. O que motivou o julgamento da parte do Senhor Deus sobre Salomão? Que motivou, que levou Deus a julgar Salomão de acordo com a aliança dele, divina, a aliança do Senhor? É o nosso estudo hoje. Vamos meditar sobre Salomão e sobre nós mesmos. No primeiro livro de Reis, capítulo 11, lemos sobre a idolatria de Salomão e a ira de Deus contra Salomão. A frase que inicia o capítulo 11 é a seguinte: além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. E isso aqui introduz a queda de Salomão. A sua fama, os seus muitos relacionamentos, alianças com outras nações, muitas das quais foram seladas por meio do casamento com mulheres estrangeiras. Diz-nos mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações.
de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não casem com elas, nem casem elas com vocês. E esses relacionamentos, essas alianças também o levaram ao desvio. E na sua velhice ele não somente se aliou às suas esposas estrangeiras na adoração aos seus ídolos, como também ele auxiliou as suas esposas na fabricação de ídolos e na construção de santuários para esses ídolos. Tudo descrito está aqui no livro de Reis, no primeiro livro, capítulo 11, versículos de 1 a 8. E não é dito assim, a gente não vê assim que Salomão abandonou Deus, mas ele não permaneceu totalmente, lealmente devotado a Deus como deveria ser. O texto aqui no versículo 4 diz que o coração dele não era fiel ao Senhor, seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi, seu pai. Ele não permaneceu totalmente fiel ao Deus da aliança, e isso a gente não fica muito surpreso com os registros aqui dessas atividades de Salomão. E foram aí incluídas entre essas declarações aí, que o coração de Salomão, no seu íntimo, ele já não estava devotado completamente ao Senhor Deus eterno. Ele recebeu sabedoria sem igual, uma sabedoria do alto, mas ele não tomou cuidado, o cuidado que deveria ter com as exigências da fidelidade, as exigências de ser fiel à vida, na aliança com Deus. Salomão não prestou atenção nisso, ele não cuidou dessa parte, que ele tinha que ser fiel à aliança de Deus e na adoração, no serviço a Deus. E ele fez um pacto com o rei do Egito, se casou com uma princesa egípcia, logo no início, cedo lá no seu início do reinado, conforme o capítulo 3 do primeiro livro de Reis. E isso foi totalmente contrário à determinação de Deus lá em Deuteronômio, no capítulo 7. Ele não obedeceu o que dizia aqui no versículo 2 e 3 do capítulo 7 de Deuteronômio: quando o Senhor, seu Deus, tiver entregue nas mãos de vocês as nações, eles deveriam obedecer, eles não deveriam fazer aliança
com as nações, aquelas nações que Deus disse que eles deveriam expulsar da terra, como os heteus, girgazeus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus, jebuseus, que eram nações numerosas e poderosas. Então eles não deveriam fazer nenhum tipo de aliança, nenhuma aliança com essas nações, e também não deveriam casar com pessoas daquelas nações, e nem dar suas filhos para casarem-se com as pessoas daquelas nações, pois elas levariam os filhos, levariam o povo de Deus a se desviar de Deus para servirem outros deuses. E se porventura desobedecessem a essa admoestação, se eles fossem infiéis a Deus, eles sofreriam a ira do Senhor. E Salomão não atentou para isso, ele contrariou totalmente essa ordenança. Ele não destruiu os ídolos, os lugares de adoração dos ídolos, ao contrário, ele construiu o santuário, fabricou ídolos. E também outro erro foi ter muitas esposas. Deus nunca aprovou a poligamia. Deus nunca aprovou ter várias mulheres. Nunca, nunca, nunca. E ele desobedeceu a Deus nesse ponto. Além de ter muitas mulheres, casou-se com mulheres estrangeiras, fez aliança com o povo do Egito, coisa que Deus proibiu, que Deus admoestou, que teria consequências. E também ele acumulou muitos cavalos, carruagens, outra desobediência, outra forma que ele não perseverou em obedecer a Deus e aquelas ordens dadas a Moisés, que o povo de Israel deveria cumprir, e ele acumulou muitos cavalos, carruagens, acumulou muito ouro. E Deuteronômio 17 mostra que os reis, ele não deveria multiplicar para si cavalos, o rei não deve tomar para si muitas mulheres, e nem deve acumular muita prata e muito ouro. E Salomão fez tudo isso em desobediência a Deus. E essas atividades, acumular ouro, muitas esposas, ter muitos cavalos, carruagens, a lei de Moisés já havia prescrito, orientado pelo próprio Deus, os reis de Israel, eles não deveriam fazer nenhuma dessas coisas. E o Senhor, de acordo com aquilo que Davi falou, Deus sonda o coração, Ele conhece o íntimo do coração. E Deus, sem dúvida, Ele fez o seu julgamento. Ele apareceu a Salomão uma terceira vez, e Deus
se indignou contra Salomão e na sua ira ele informou a Salomão que ele é um Deus fiel à sua aliança. Deus tinha um pacto e esse pacto exigia a obediência, a perseverança e se não houvesse a obediência haveria maldição. E Deus então, como um Deus fiel ao seu pacto, à sua aliança, ele iria executar a maldição da aliança sobre a casa de Davi. No versículo 9 do capítulo 11, o Senhor se indignou contra Salomão por ter desviado seu coração do Senhor Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes, e ordenado que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe havia ordenado. Por isso o Senhor disse a Salomão: já que você procedeu assim, não guardou a minha aliança, nem os meus estatutos que lhe ordenei, vou tirar o reino de você e dá-lo a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você estiver vivo, mas durante o reinado do seu filho. Todavia, não tirarei o reino todo. Darei uma tribo a seu filho, por amor a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém que escolhi. Deus, fiel à sua aliança, ele trouxe o juízo sobre a casa de Salomão, sobre a vida de Salomão, mas ele mantém o seu pacto com Davi. Ele mantém uma tribo da onde viria o descendente. E assim, a monarquia ali em Israel, que teve um momento de ouro, uma época brilhante com o reinado de Salomão, terminou. Essa era acabou por causa do pecado de Salomão. E nós ficamos imaginando que a execução da justiça de Deus significa mudança de planos por parte de Deus ou um fracasso da aliança. Na verdade, houve vitórias. O reino de Deus havia se apresentado. O domínio se estendera do mais distante norte ao sul, conforme Deus havia prometido a Abraão. Foi um reino vitorioso, um reino próspero, um reino sob esse comando de Davi, Salomão, administrado de acordo com a aliança de Deus. Houve prosperidade, houve bênção, houve vitória. E todas as promessas do pacto feitas a Abraão, todas as garantias a respeito das bênçãos de descendência numerosa
fama, terra, relacionamento com as nações foram cumpridas. O pacto foi firmado, reiterado, expandido, confirmado, primeiro com Davi, depois com Salomão, e ambos serviram em suas respectivas situações, em seus momentos de reinado. Tanto Davi como Salomão serviram como mediadores da aliança de Deus e, consequentemente, do reino. E Salomão, o rei sábio, o rei rico, vivendo, reinando em esplendor, nós vemos aqui uma tipificação da majestade, esplendor e glória do reino universal de Deus, do Deus eterno. E Salomão, ele expressou sua capacidade profética também na literatura sábia que ele produziu. E sua oração, quando ele, na inauguração do templo, uma oração de dedicação do templo, também indicou que ele é assim ser um intercessor diante de Deus, e desse modo Salomão exibiu características de um sacerdote. Rei, profeta, rei, aquele reinado dele de prosperidade, de riqueza, de glória e esplendor, que apontava, mostrava o reino universal do eterno Deus. Nos seus provérbios, nos seus escritos, na sua sabedoria, teve palavras proféticas, então exerceu como profeta e também como sacerdote ao interceder por ele, pela nação, pelo povo, quando dedicou o templo a Deus. Então, a revelação de Deus a respeito do reino, da aliança e do mediador estavam bem claras. E nunca houve tanta clareza como aqui no reinado de Davi e de Salomão. E apesar de toda essa positividade diante do ponto de vista dos projetos de Deus, diante de tudo isso de bom, a gente também vê, contrasta o quanto Salomão testemunhou às nações sobre a grandeza de Deus, enquanto foi obediente ao Senhor. E também como foi doloroso para a nação os efeitos, muito tristes, os efeitos da transgressão, do pecado, do afastamento da aliança de Deus. Mais do que uma enorme dívida externa e divisão interna, a nação perdeu a oportunidade de continuar mostrando aos povos vizinhos a glória do Senhor. Foi num cenário de perplexidade
que se retornou à história após Salomão. Deus não fracassou, a sua aliança não fracassou. Deus não mudou os planos e nem muda. Deus é Deus eterno, imutável. Deus, Ele revela de uma maneira completa, cumprindo as suas promessas e sustentando o seu pacto. Sustenta o pacto, é o próprio Deus. Como está a sua confiança no Deus da aliança? Na nova aliança, Deus mantém o seu pacto e Ele sustenta o seu pacto. A aliança feita na cruz pelo sangue de Cristo, seu Filho amado, e a confiança que temos nesse Deus. Como anda? Temos perseverado na sua palavra, em obedecê-lo. E estamos, você, eu, podemos afirmar que estamos prevenidos quanto ao perigo da idolatria. Veja Salomão, ele sabia tudo, toda a lei mosaica, ele entendia, ele compreendia, ele conhecia Deus, Deus já tinha se revelado a ele, Deus apareceu a ele, Deus deu-lhe sabedoria, mas ele não perseverou e o seu coração não ficou totalmente leal a Deus. E você e eu, que conhecemos a palavra, nós temos prevenido quanto ao perigo da idolatria? O que tem conspirado contra a sua fé no dia a dia? No caso de Salomão, foi as mulheres, foram os casamentos que não foram feitos de acordo com a vontade de Deus, ao adquirir tantas riquezas, ao adquirir tantos cavalos, carruagens, Salomão não obedeceu a Deus. E todo o dia nós temos que vigiar e orar. E nossa vida em Jesus Cristo, nós temos que perseverar em obedecê-lo, amando-o sobre todas as coisas, adorando-o sobre tudo e todos. Ele é o Senhor vitorioso, Jesus, e Ele habita em nós, e é somente a Ele que devemos adorar. E assim, obedecê-lo, amando e amando ao próximo, fazendo bem. Tudo que nós temos como bênçãos de Deus que recebemos, nós devemos usar todas as coisas para a glória de Deus, para o engrandecimento do seu reino. Devemos mostrar
com o nosso viver quem é o nosso Rei. Nosso Rei é Jesus Cristo, o Senhor. E devemos proclamar essa palavra de Deus, apontando, sendo luz, sendo sal nesta terra, mostrando o verdadeiro caminho que é Jesus, o caminho para Deus é Jesus. E orarmos uns pelos outros, orarmos pela nossa nação, orarmos pelo mundo, orarmos por todas as pessoas, para que os corações se convertam a Jesus Cristo. E com a nossa vida testemunharmos de Deus, o Deus que enviou Jesus Cristo, Deus eterno, o Deus justo, o Deus que se ira contra o pecado. Deus não mudou e nem mudou o seu plano. O plano de salvação é Jesus Cristo. E Ele já completou a obra, já consumou a obra na cruz. E Ele vive ressurreto para todos sempre. E nós podemos confiar em Deus e estarmos vigiando e orando e assim sermos livres do pecado no nosso viver diário e atentos àquilo que conspira contra a nossa fé, para não sermos levados e por qualquer vento de doutrina ou por qualquer momento e falarmos a carne é fraca e nos desviarmos e desobedecermos a palavra do Senhor. Mas nós temos que firmar a nossa fé em Jesus Cristo e a confiança nele, que é a rocha eterna e verdadeira. Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Jesus Cristo é a autoridade em nossa vida, em nosso coração. E só a Ele devemos obedecer. E Jesus Cristo voltará para buscar os seus, para buscar a sua igreja, para buscar todos aqueles que foram lavados, comprados, remidos pelo sangue de Jesus. Jesus Cristo breve voltará. E como está a sua vida com Deus?